Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Pedro Massa e hoje nós vamos ter mais uma aula de artes. E o tema da nossa aula de hoje são as dimensões espaciais. As dimensões espaciais. Professor, quer dizer então que eu vou entrar num portal agora, surgir para outra dimensão pelo espaço e... Não é nada disso. As dimensões espaciais são nada mais, nada menos do que as cotas, as medidas daquele elemento, daquele objeto que vai ser desenhado, que vai ser representado através da forma gráfica. Então, todo objeto físico ocupa um lugar no espaço. Esse objeto, ocupando o lugar no espaço, ele tem as suas medidas, a sua altura, o seu comprimento, o seu peso. E para o desenho, o que interessa são as dimensões. Quantas dimensões tem esse desenho? Para a gente entender melhor esse conceito das dimensões e medidas, vamos ter esse exemplo. Neste desenho simples desta casa, nós temos duas medidas essenciais. O comprimento, que faz parte da base, e a altura, que define as laterais do desenho. Esse desenho, portanto, tem duas medidas: comprimento de base e altura. Essas duas medidas são representadas por duas dimensões. Então, esse desenho é um desenho 2D. Bom, então quer dizer que eu consigo fazer um desenho em 3 dimensões? Sim, é fácil fazer um desenho em 3 dimensões. E nós vamos conhecer uma técnica, que é a técnica do ponto de fuga. Vem comigo. A técnica do ponto de fuga é a técnica que auxilia você a construir um desenho com 3 dimensões. Um desenho com comprimento, altura e profundidade. Justamente é o ponto de fuga que acentua na questão da profundidade essa sensação de 3 dimensões que a gente tem quando a gente vê num desenho, criando aquela questão da ambiência, criando aquela questão do espaço dentro do trabalho, dentro do desenho. Essa técnica é uma técnica muito antiga, uma técnica que foi usada por Leonardo da Vinci, por Michelangelo e por grandes mestres da pintura mundial. E essa técnica do ponto de fuga que nós vamos utilizá-la hoje e aprender como funciona na prática, na nossa aula prática de hoje. Vamos conhecer agora os materiais que serão utilizados para a confecção do nosso projeto da aula de hoje. Uma borracha branca convencional, o lápis grafite HB, uma régua 30 centímetros, canetinha para o contorno e lápis de cor para a pintura. Eu vou utilizar aqui uma folha sulfite para a realização do meu projeto. Vocês em casa vão trabalhar no próprio caderno de artes. Bom, para a gente começar nosso trabalho aqui, a primeira coisa, eu tenho que deixar aqui o meu lápis muito bem apontado. No desenho técnico, no desenho de projetos, desenho de engenharia, faz necessário que o lápis esteja muito bem apontado. Então eu vou deixar a minha folha aqui na horizontal, vamos começar com ela. Eu vou dividir ela aqui em 3 colunas. A primeira coluna lateral, a coluna do meio e essa última coluna da direita. Posso até marcar aqui levemente na ponta aqui, 1, 2 e 3. Então o nosso desenho ele vai começar aqui nessa primeira coluna. Então eu coloco a régua reta embaixo e vou fazer a base da minha casa.
minha base aqui ela vai ter 5 centímetros. Então sempre marcando do 0 até o 5, faço uma base de 5 centímetros. A lateral da nossa casa ela vai ter 8 centímetros. Então marco aqui, ó, do 0 até o 8 centímetros, marquei lá a lateral da nossa casa. Do outro lado a mesma coisa, marco 8 centímetros. Muito bem, feita a base da nossa casa e as laterais, vamos para o teto. Mais ou menos aqui, onde é o meio aqui da nossa casa, eu marco um ponto aqui em cima, ó. Subo um pouquinho o ponto. Como é que eu faço? Vejo mais ou menos o meio. Mais ou menos o meio, subo o ponto lá em cima. E nesse ponto agora, eu vou marcar as retas de construção do telhado da nossa casa. Muito bem, ó. Nossa casa aí já está com 2 dimensões, já está pronta. Ó, ela já tem a base e ela já tem a altura. Então ela tem 2 dimensões. É uma casa, um desenho em 2D. E para a gente aí transformar essa casa numa casa em 3 dimensões, agora eu preciso encontrar a profundidade dela. Então já tenho a base, já tenho a altura, falta a profundidade. Para encontrar a profundidade, ó, eu vou ver mais ou menos onde é o meio do meu desenho. Ó. Então da base até o ponto do telhado, mais ou menos o meio do meu desenho é aqui, nessa região. Então uma linha imaginária, eu vou levar essa linha imaginária até o canto da folha, e lá no canto da folha eu vou marcar o ponto de fuga. Marco lá PF. De novo, então eu vou ver aqui da base até a parte superior do meu desenho, onde é mais ou menos o meio. O meio do meu desenho é mais ou menos aqui. Então, a partir desse meio, uma linha imaginária, na direita da folha, eu marco o meu ponto de fuga. Quais são os pontos de intersecção? Os pontos de intersecção de ligamento é o ponto 1 aqui em cima, o ponto 2 e aqui o ponto 3. Os pontos de intersecção, eles estão sempre formando aí os ângulos, quando a linha quebra, né? Então, ó, a linha quebrou aqui, no 2 quebrou, aqui quebrou para fazer a base. Então, quando a linha quebra, ó, a gente põe os pontos de intersecção. Agora, nós vamos levar esses pontos até o ponto de fuga. E é importante que a gente use aí, a gente vai usar as linhas auxiliares. E essas linhas auxiliares, elas são linhas de construção. Então, para eu poder fazer a linha de construção, que ela não vai participar do desenho, eu não preciso acalcar, ó. Faço bem de leve, porque depois eu vou apagar essa linha. Então não há necessidade de eu colocar força nela. Muito bem. Agora o ponto 2. Alinho lá do ponto 2, ó. Trago até o ponto de fuga. Mesma coisa aqui com o ponto 3. Alinho o ponto 3 aqui no ponto de fuga. Vou trazer ele até o fundo. Muito bem. Então agora a minha casa já tem altura, já tem comprimento e tem também, ó, a profundidade. Olha que bacana, o desenho que tinha 2 dimensões, agora está com 3 dimensões. Mas olha o que aconteceu. Se a gente notar bem aqui, ó, essas linhas de construção que estão levando lá no ponto de fuga, ó, elas dão a sensação que a casa está indo para o infinito, que essa parte da profundidade, ó, não tem fim. Então, nós precisamos limitar isso, o nosso tamanho da nossa casa. Para a gente fazer esse trabalho de limitação, nós vamos usar esta linha, ó, esta linha da intersecção 2 a 3. Então, como é que eu faço? É fácil, ó, coloco a régua paralela sobre essa linha e vou trazer a régua reta, ó, na mesma direção, e posso traçar aqui a linha de base para eu poder fechar aí a minha casa. Olha que facinho. Então coloco a régua reta, paralela aqui, ó, sobre essa linha e trago esta linha para cá. Quanto mais longe eu trouxer, maior vai ser a casa. Quanto menor eu trouxer, menor vai ser a casa. Muito bem. Então agora, ó, precisamos fechar só a linha do telhado. Só que, veja bem, a linha do telhado, ela já é uma linha diferente. Por quê? Porque ela tem uma inclinação, e essa é a inclinação que nós vamos trazer, ó. Alinho então novamente a régua com a linha e trago essa mesma inclinação, ó, até o ponto de intersecção para eu fechar o telhado. Novamente, ó,
alinho a régua aqui neste ângulo e trago este mesmo ângulo da régua para fechar aí a minha casa. Muito bem, ó, que legal, a minha casa ela já está pronta e já está com 3 dimensões, agora altura, base e profundidade, e também já limitei aqui a profundidade do nosso desenho. Vamos agora então enfeitar a nossa casa, colocar aqui neste lado da frente uma porta, que eu não vou usar medidas, posso fazer ela aleatoriamente, ó. Então já montei uma porta. Uma coisa importante, toda vez que a gente vai fazer um desenho técnico, desenho de projetos, de arquitetura, quando a gente faz porta e quando a gente faz janela, nós temos que colocar o batente lateral, ó. O batente lateral é uma linha paralela bem ao lado aqui da linha de construção da porta ou da janela, ó. Ela não chega a encostar, ela é bem pertinho mesmo. Muito bem, posso colocar aqui uma maçaneta para fazer uma graça. E neste lado lateral aqui do nosso desenho, nós vamos fazer a nossa janela. E essa janela ela tem que acompanhar a profundidade, ela tem que acompanhar o ponto de fuga. Muito bem, então como que a gente começa a fazer essa janela? Nós começamos com o batente lateral, colocamos a régua reta e vamos começar esse batente, ó, na altura do batente superior da porta. Então faço o batente lateral da janela, ó. O batente lateral da janela é uma linha reta que não vai encostar na base da construção do desenho. Por quê? Porque ela é uma janela. A porta encosta, mas a janela não. E ela começa, ó, na altura do batente superior da nossa porta. Então agora aqui a gente tem o ponto superior da janela e o ponto inferior. E são esses dois pontos que nós vamos ligar lá no ponto de fuga. Então marco lá o ponto superior sem acalcar e o ponto inferior. Como eu já construí aqui, ó, a linha de construção, a linha auxiliar, a linha de baixo, ó, eu não preciso levar até o ponto de fuga, ó. Eu só faço ela aqui do tamanho da minha janela, do tamanho que eu vou querer a minha janela. Muito bem, já posso fechar aqui a minha janela. Coloco a régua reta nesta linha e vou trazer ela para cá e fechei a minha janela. Posso também já aqui, ó, fazer o nosso batente. Não se esqueça, ó, toda vez que a gente faz janela e porta, tem que construir aqui o batente lateral. Certo? Muito bem, ó, tá pronta aqui a minha janela. Também ela acompanha a perspectiva de profundidade, ó. Então, ela tem que ser feita com o auxílio do ponto de fuga. O que eu vou fazer uma graça aqui na minha janela, ó? Já posso colocar também aqui, ó, a régua reta. Faço uma folha da janela, uma outra folha desse outro lado. Posso fazer a maçaneta na parte de dentro da minha janela e pronto. Agora, o meu desenho já está terminado, eu já posso apagar aqui as linhas de construção, as linhas auxiliares. Muito bem, eu não vou apagar o ponto de fuga, porque eu vou deixar aqui ele para eu poder saber como é que foi feita a técnica, tá? Então, já posso apagar também aqui os números, né? Muito bem, feito isso, agora o meu desenho já está pronto. Muito bom. Agora, para eu aumentar a sensação de profundidade do desenho, eu vou colocar a linha do horizonte. Eu posso colocar a linha do horizonte de duas formas. Posso colocar ela na frente, utilizando aqui a base da frontal do nosso desenho como elemento e construir a linha aqui, ó. Aí eu faria a linha do horizonte para cá. Eu particularmente gosto de usar a linha do horizonte aqui no fundo, ó, a partir deste cantinho aqui da profundidade. Então coloco a régua nesse cantinho, ó, exatamente nesse cantinho, e daqui eu vou sair a linha do horizonte para a direita, ela vai atravessar lá por trás do desenho, ó, e fecha nesse canto.
Então, eu fazendo isso, ó, o que acontece? Eu aumento a sensação de profundidade do meu desenho. Tá? Se eu colocar a linha do horizonte aqui na frente da base, ele vai ficar estranho, vai ficar como aquelas linhas que levam a profundidade para o infinito. Certo? Então agora vamos para a pintura. Eu vou utilizar aqui, ó, uma canetinha preta para fazer o contorno do meu desenho. Vamos lá então. Essa canetinha que eu estou utilizando para fazer esse contorno é uma canetinha tradicional, hidrocolor mesmo, tradicional. E a única coisa, a questão aqui, que eu indico a canetinha de ponta fina. Por quê? Porque é um desenho que tem bastante detalhes, né? Tem a questão aí das laterais, da porta, o desenho técnico, né? O desenho que tem que fazer o batente da janela, então a ponta fina é a indicada. Muito bem, está feito aqui já o contorno do meu desenho. O meu desenho aqui, se você não tiver a canetinha preta, você pode contornar com o lápis 6B, ou mesmo com um lápis de cor preto, ou mesmo da cor que você for pintar. Então aqui agora vou começar a pintura do meu trabalho, tá? Olha só que bacana essa música que está tocando. Ponteado de viola, né? Essa música, ela foi feita em cima de uma letra do Cornélio Pires. Um bom fandango por dia e um bala de qualidade, forma espingarda cutia, um facão fala a verdade, uma viola de harmonia pra eu chorar minha saudade. Fala dos elementos do mundo, do universo caipira. Cornélio Pires foi o primeiro escritor a registrar na literatura brasileira o caipira. E é o primeiro a gravar o primeiro disco de música raiz e sertaneja no Brasil, né? E Cornélio Pires era tieteense. Então tá aí a minha casinha em 3 dimensões, pintada agora, finalizado o nosso trabalho. Ela está com a base, a altura e a profundidade. Então, usando aí o desenho e o auxílio do ponto de fuga, fizemos o nosso trabalho de hoje, que é a nossa casinha em 3 dimensões. Então, gostaram da aula de hoje? Espero que sim. Se você quiser saber um pouco mais sobre o ponto de fuga e a aplicação dele nas grandes obras dos grandes mestres mundiais, é só você procurar no Google, lá tem muito material. Coloque lá no campo de busca Santa Ceia de Leonardo da Vinci e você vai ver a imagem e a aplicação do ponto de fuga dentro da obra do grande mestre gênio Leonardo da Vinci. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.